Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer um vídeo aqui para a glória do Senhor e 10 perguntas e respostas mais complexas das Escrituras Sagradas. Então vamos... primeiro a gente tem que falar a verdade. A gente não pode ensinar mentiras, trazer mentiras, desaprovar a Bíblia, entrar em contradição com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é um livro dos livros e é a palavra de Deus. Te peço que você dê aquele joinha aí, me ajude aí a crescer no canal, dê aquele like, se inscreva no canal, faça o seu comentário, mas o comentário dentro de um assunto. Não adianta você trazer outro assunto diferente do que eu estou falando, tá bem? E vamos para lá, as perguntas. Por que a igreja não pode passar pela grande tribulação? E o arrebatamento na segunda vinda do Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 16. Bem, na segunda vinda do Messias, não tem como a igreja ser arrebatada. Porque Jesus ele vem o quê? Para reinar. Ele vem para reinar e ele vem seguido dos seus exércitos. Está no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 14. E ele diz que eles vêm montados em cavalos brancos, a igreja vem montada em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo e branco e puro, para reinar com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, 1000 anos em Jerusalém. Então ele vem para reinar. Ele não vem para arrebatar a igreja, porque a igreja já foi arrebatada antes. A igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Veja que o capítulo 19 é o fim de todos os desfechos do Apocalipse. E outra coisa que no período tribulacional a igreja não pode estar aqui. Vamos apresentar pelo menos 2 versículos aqui. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E segundo, ele diz aqui: agora sabeis querem que eu detenho para que sabeis que agora o detém seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. Então são essas razões que a igreja não vai poder estar aqui. Como é que a igreja vai ser arrebatada na hora que Jesus vir e vai lá e volta? O arrebatamento da igreja, além do arrebatamento da igreja, que é a transformação, a primeira ressurreição, a igreja vai passar no tribunal de Cristo para receber galardão. E pessoas perder galardão também. Porque tem pessoas, obras mortas, ali tudo vai ser acertado, tudo ali. E a pessoa receber coroas também. E outra coisa também. E as bodas do Cordeiro. Se a igreja for arrebatada antes, não haverá nada disso. Então, são essas razões. E tem muitas outras razões.
Segundo, os crentes salvos que ficarem para trás na tribulação terão a segunda oportunidade? Não. Toda pessoa que está salvo, ele está salvo e salvo para sempre. A Bíblia em nenhum lugar cogita em dois pensamentos. A salvação é um dom de Deus e é irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29, me parece. Não terá porque nenhum justo pode perder a salvação, refutando essa doutrina arminiana que perde de salvação, que não tem um respaldo na Bíblia, é enganoso e foi criados para negar a eleição e a predestinação e crer em salvação meritória. Então, se eles dizer que a salvação vai ser, que o crente vai ser, que o crente é salvo para sempre, como é que vai passar a doutrina de predestinação? Eles negam a doutrina de predestinação e de eleição. Então, eles dizem que o crente perde a salvação. E eles também creem em salvação pelas obras. Nem pode lançar novas bases de arrependimento. Um crente só pode nascer a segunda vez, não pode nascer a terceira vez. Então essas é uma das razões. E outra coisa, se uma pessoa cair, lá em Hebreus 6, versículo 5 e 6, se ele cair, é impossível renová-lo ele outra vez para arrependimento. Terceira resposta. Segundo Tessalonicenses, o anticristo será revelado para o mundo. Veja bem aqui, ó. O anticristo ele não pode ser revelado para o mundo por causa, eu já falei aqui que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela e agora ele o detém. O que muita gente se confunde é que ele diz assim, ó. Por isso respondo aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha o apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então, muita gente lê esse versículo aqui isolado e acha que o anticristo vai ser revelado e a igreja vai estar aqui. Mas ele está se referindo a isto, ele se refere ao versículo 1 e 2 de 2 Tessalonicenses, que é o dia do Senhor. A segunda vinda do céu, o dia do Senhor, o dia do Senhor, que é a grande tribulação, e a segunda vinda de Cristo. Ele diz que isto não acontece primeiro de que a apostasia e a revelação do iníquo. Do iníquo. Mas veja bem, a apostasia nós já estamos vendo aí muita gente apostatando hoje na televisão, aí na internet, claramente, as pessoas negando a vinda de Cristo e muitas pessoas desmentindo a palavra de Deus. É uma série de coisas. Outra coisa aqui, quarto, porque os ímpios vai para o inferno 1000 anos se depois do juízo sofrerão a segunda morte eterna? Eu vou responder essa bem rapidinho. Olha, essa doutrina que a pessoa vai queimar eternamente no lago de fogo, essa é uma doutrina falsa. Porque a Bíblia diz que o trono de Deus é de justiça e de juízo.
Lá no Salmo ele diz que na frente do seu rosto vai a misericórdia e a verdade. Então, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se fosse para Deus pegar e lançar a pessoa no inferno, lá e esquecesse a pessoa para frente, para que então ele ia julgar? Ou acha que Deus faz essas coisas por fazer, igual a nós? Faz muitas vezes as coisas sem pensar. As coisas de Deus é tudo muito bem pensado. Primeiro, a pessoa que está no inferno, ele já está pagando os pecados dele. Você vê que a Bíblia diz assim que as pessoas que estão no inferno, eles já estão pagando. Veja que Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não é para a igreja. E eu quero falar aqui outra coisa sobre morte eterna, porque a morte do homem, ele morreu a primeira vez, mas não é morte eterna. Por que não é morte eterna? Porque ele torna a ressuscitar de novo. Ele vai ressuscitar, o ímpio também vai ressuscitar. A ressurreição dos justos é agora no arrebatamento da igreja, mas a ressurreição do juízo é daqui a 1000 anos. Aí eles vão ressuscitar para o juízo. Então, eles ressuscitam para ser julgados e ser lançados no lago de fogo. Aí eles morrem e não vivem mais, por isso que é eterno. Eterno aqui não é no sentido do homem morrer, morrer eternamente no lago de fogo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Deus tira a parte dele e o resto é aniquilado. Por que Deus tem tanto prazer de ficar a pessoa sofrendo a vida toda? Se fosse o diabo ou o homem, fazia isso. Porque o homem não tem misericórdia de Deus. Nós vemos aí que as pessoas não têm misericórdia de ninguém. As pessoas fazem tudo para levanta falso, faz tudo e ele não está nem aí se a pessoa sofre ou se não sofre com aquilo. Mas Deus não. Deus ele é justo. E Deus age com justiça. Você vê lá que em Deuteronômio capítulo 25, que o Senhor mandava dar, na lei, ele mandava dar quanto? Era 40 chibatadas. E não podia passar de 40 chibatadas. Por que ele não podia dar 80 ou 100 chibatadas? Porque Deus é misericordioso. E Deus ele só aplica aquilo que a pessoa merece. Outra coisa, se você for ver lá em Mateus, por exemplo, 25, 46, ele disse: e esses irão para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. No português, tudo é eterno. Aionios. Mas no hebraico não é. E eu estava vendo no dicionário Strong, que é aquele versículo, a eternidade para o homem é provisório. O inferno do homem, o inferno é real? É real. O inferno já existe, as pessoas estão queimando, então em agonia estão. Mas 1000 anos é eternidade. Então eles serão julgados e lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o incinerador, acaba tudo lá. Agora agora Satanás e seus anjos não. Aí eles vão permanecer um pouco mais, mas não acredito também que vai ficar queimando a vida toda. Essas são doutrinas romanas que a igreja de Roma a doutrina de Roma gosta. Eles gostam, os romanos gostavam de botar fogo nas pessoas. Por que as pessoas salvas não podem perder a salvação? Olha, a salvação é um dom de Deus e é irrevogável e ele é eterno. Se nós formos falar aqui, eu, por exemplo, tenho 80 versículos
mais de 80 versículos que provam que o homem não perde salvação. Como é que Deus chama uma pessoa para ser salvo e depois a pessoa perde a salvação? A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que ele nos elegeu eleitos segundo a presciência de Deus. Deus viu com seus olhos maravilhosos que Deus vê todas as coisas com profundidade e ele nos escolheu. Então, lá em João capítulo 6, o versículo 37, o Senhor diz assim: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Por isso que lá aqui em 2 Tessalonicenses, não, em 2 Timóteo, ele diz que ele nos salvou e nos chamou. Primeiramente, ele que ele salvou e depois o que ele chamou, porque Jesus, o Pai, ele envia a pessoa a Jesus. E Jesus chama a pessoa. Está lá em 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que o Senhor chama. Fiel é Deus que fosse chamado à comunhão do seu Filho Jesus. E eu não creio em salvação, que Deus perde a salvação. Se a pessoa perder a salvação, a Bíblia trava. Então, essas pessoas aí que estão ensinando aí, vendendo livros e livros aí que o crente perde salvação, isso é uma doutrina falsa. Como é que Deus pode dizer que a pessoa é salvo e depois... E eu posso mostrar aqui a Bíblia, por exemplo, salvação em 3 tempos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, ele disse que nos ressuscitamos e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que Deus, nós ressuscitamos junto com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e aí o crente perde a salvação? É uma doutrina que não tem respaldo na Bíblia. É porque eles acreditam numa salvação meritória. Eles acreditam numa salvação meritória. Eles acreditam que, na verdade, os pentecostais, eles acreditam que a salvação depende de nós. Porque realmente eles não entenderam ainda o plano de salvação. Depois, noutra oportunidade, a gente fala mais. Aqui outra pergunta. No juízo, alguém pode ser absolvido e ser salvo? Eu acredito. Eu acredito porque tem muitas pessoas que viveram no passado, muitas pessoas que viveram no passado, muitas pessoas que viveram no passado, pessoas simples, que não tinham conhecimento de nada, nunca ouviram a palavra de Deus, viveram lá naqueles lugares, bem isolados, cozinhando em suas vasilhas de barro, criando suas galinhazinhas, lá perto dos seus animais, seus gatos, seus cachorros, e muito com a vida muito simples. Não tinha conhecimento nenhum, não tinha ensinamento. Aqui nos anos de 34, aqui no Brasil, tinha alguns missionários muito difíceis e muito perseguidos. Então, e tem também esse versículo aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, ele disse: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se é condicional. Então eu acredito piamente que vai ter muitas pessoas que vão serem salvas. Agora vamos outro versículo aqui. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então tá aí, ó. Porque muitos crentes se baseiam
que a pessoa morreu e que Jesus só pode salvar aqui, porque tem um versículo que diz que Jesus pode salvar aqui na terra. Mas Jesus, ele salva em qualquer lugar. Jesus tem salvado muitas pessoas. Tem muitos vídeos aí mostrando que Jesus salva pessoas na descida do inferno. E Jesus tira do inferno se ele quiser. Ele é Deus, ele é soberano. E o versículo 26, ele diz: se todos que vivem e crerem em mim, nunca morrerá eternamente. Como o cara perde salvação mediante um versículo desse aí? Então, ou nós cremos na Bíblia, ou nós vamos crer na heresia do cara que diz que Jesus perde a salvação. Porque não é verdade. Eu sei que está ficando um pouco longo, mas é importante saber que onde era o seio de Abraão antes da ressurreição de Cristo. Então eles apresentam Lucas capítulo 16, versículo 23. Ele diz que morreu o rico e ele disse no inferno, levantou os olhos, porque o paraíso é nas estrelas. Quer ver uma coisa? Elias e Enoque, quando eles morreram, eles subiram. Eles não desceram. Essa doutrina, eu sei quem fundou essa doutrina. Eu não vou falar aqui agora, mas eu sei quem foi que fundou essa doutrina de inferno do paraíso, lá junto do lago de fogo e o inferno. Porque os anjos não estão no inferno, viu? Veja bem, tem muitos ensinamentos aí. Os anjos maus não estão no inferno. Eles podem até auxiliar, jogar ali dentro. As pessoas, já joga a pessoa no inferno lá, com autorização do Senhor. Mas os anjos maus, eles estão no poço do abismo. Porque Deus é misericordioso. Agora, veja bem, o seio de Abraão, ele cita aqui, e ele cita aquela passagem de Efésios capítulo, aquela passagem de Efésios 4, versículo 8. Ele diz, quando ele subiu, levou cativo ao cativeiro. Mas como é que cativeiro, cativeiro é sinônimo de seio de Abraão? Pode ser. Veja lá, lê lá para você ver lá em Apocalipse, em Salmo 68, 18, para você ver. Era tudo rebelde. Então, Abraão era rebelde? É contradições em cima de contradição. Então, veja bem, Elias e Enoque, eles subiram. O homem lá no inferno, que o inferno é real, e aquele não é uma parábola, não. Não é uma parábola. Ele olhou para o versículo 23 para dizer que ele levantou os olhos para o céu, porque o céu é lá nas estrelas. Meu amigo, lá no segundo céu, nas estrelas, tem galáxias grandíssimas, grandiosa. É aquela galáxia que se fica na constelação de Sérpente. Aí parece que é IN, não sei, VIC 1101. Elas têm 100 trilhões, e tem outra galáxia que foi descoberta que é maior ainda. Ela tem 100 trilhões de estrelas. No universo tem muitas galáxias. Deus ia deixar de fazer o paraíso lá em cima para fazer lá perto do inferno. Não tem nenhum versículo que tenha referência a isso. Nenhum. Vamos passar para outra pergunta aqui. Os salvos vão ver o Pai e morar com Deus para sempre? Sim. Vamos ver aqui, João 14. Evangelho de João 14, de 1 a 3. 14, de 1 a 3. Vamos aqui. João 14, de 1 a 3. Desculpa aí a demora. João 14, de 1 a 3. Ele diz aqui:
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo não teria dito. Pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Um versículo não pode, esses 3 versículos não pode ser mais claro que isso. Agora veja esse outro aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, falando sobre o arrebatamento da igreja. Veja bem aqui como é claro esses versículos aqui. Ó. 1 Tessalonicenses 4, 17, aqui, ó, como é que ele diz aqui, ó? Ele diz assim: depois de nós os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra para sempre aqui é eterno. Eterno, eterno como Deus é eterno. Para sempre. Outro texto aqui na Bíblia é... 2 Coríntios. 2 Coríntios é... 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 5 a 8, de 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, enquanto do corpo estamos ausentes do Senhor, vistos que andamos por fé e não pelo que vimos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Habitar com o Senhor, tá vendo? E tem mais outros versículos lá em Apocalipse, por exemplo, tem mais outros versículos. Tem muitos versículos que provam que a igreja vai estar com coisa. Agora você imagina, Jesus vai levar a igreja, vai ser arrebatada. A igreja vai morar no céu e nunca vai ver o Pai Celestial? Tem muitos ensinamentos aí que as pessoas ficam ensinando aí, porque eles ficam querendo dar uma maciada para eles fazerem livros para vender o livro para a pessoa. Eu não quero esses livros que essas pessoas ficam aí negando Jesus, negando a Bíblia. Eu não quero nem de graça, que se eles me derem de graça eu não quero. Vamos aqui outra pergunta aqui, a 10ª agora. O batismo com o Espírito Santo é coletivo porque é para todos os salvos. O batismo com o Espírito Santo é coletivo porque é para todos os salvos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. Lá em Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus diz que é para todos. Quer ver você ler lá? Atos, capítulo 2, versículo de 38 a 39, pode ver lá, ele diz que é para todos quanto o Senhor vos chamar. E Atos, capítulo 19, 4, esse grupo de irmãos aqui, eles receberam pode ver depois, você lê lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo de 4 a 6. Esse era 12 irmãos, eles foram evangelizados pelo um evangelista, o Apolo, e ele pregou o batismo de João. Ele acha que foram batizados pelo batismo de João. E o João só batizava era sobre arrependimento de pecado. Aí então eles disseram que nunca tinham ouvido nem se há Espírito Santo. Então eles foram rebatizados e Paulo pôs a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Todos foram ditos que falavam até língua. E então o batismo no Espírito Santo é para todos. O batismo com o Espírito Santo ele é coletivo. Agora a predestinação é individual, porque a salvação é individual. Se você tem alguma pergunta para fazer, você faz dentro do assunto que foi feito. E dentro do assunto que foi feito,
né? Eu mostro, eu provo na Bíblia aquilo que eu provo na Bíblia, tá bem? Ore pelo irmão Aguinaldo e vamos nos preparar porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e que Jesus abençoe.